Agora, nesta nossa quinta mesa, que é a mesa da tarde, que seria coordenada pela nossa colega Luciana Colucci, que é do Instituto Gótico, e que mandou uma mensagem explicando questões que envolveram situações de ordem financeira dela, da universidade dela, e nós sabemos o que está acontecendo, não poderá vir. Mas que bom que a gente tem um monte de gente amiga, um monte de companheiros e parceiros, e a gente vê que se deixou todo mundo de stand-by nas vezes que a gente foi se encontrando, e o professor Cido não fez o menor charme, a menor oposição, dizer, eu topo ficar de stand-by, é bom, né? Como se fosse suplente de banco, ele topou com o maior carinho. Então, o professor Aparecido Rossi, da Unesp, de Araraquara, vai estar aqui investido de Luciana Colucci, que também é uma pessoa estudante, coordenando a mesa, que será a mesa do nosso também querido, né, Oscar Nestarex, que é um ficcionista e que eu confesso que não conhecia porque essa pessoa jura e fui ver, e que não é só ficcionista, também é um estudioso com uma carreira promissora avançando na USP. Professor Cido, a mesa é sua. Boa tarde, gente. Eu sou o avatar de Luciana Colucci. Tirando, obviamente, todo o charme que Luciana tem, né, toda a beleza, todo o ar século XIX, que é típico dela, quem a conhece. Eu sou uma pessoa bem pós-moderna, mesmo bem século XXI, então vocês têm uma abstraída, tá, nesse avatar. E é com muito prazer que eu venho aqui coordenar essa mesa na infeliz ausência da nossa querida colega Luciana Colucci, mas estou muito feliz de coordenar essa mesa em que eu vou estar aqui, né, apresentar e ter a oportunidade de ouvir também pela primeira vez o Oscar Nestarex. Eu vou então ler brevemente aqui, apresentar o Oscar e vou já chamá-lo para a mesa e para ele fazer a fala. Então, o Oscar Nestarex é ficcionista, mestre em literatura e crítica literária pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, em 2016. É doutorando em estudos comparados de literatura de língua portuguesa pela Universidade de São Paulo, a USP, a partir deste ano, 2018. Possui graduação em comunicação social, habilitação em publicidade e propaganda pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, em 2002, ESPM, e especialização em História da Arte pela FAP, a Fundação Armando Alves Penteado, em 2011. É membro do grupo de pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens 2, é isso mesmo? 2? Da USP, né? Lá na FFLCH da USP. É sócio fundador da Von Fine Content, empresa de marketing de conteúdo. É também colunista da revista Galileu, para a qual escreve sobre ficção de horror. Atualmente ministra cursos livres e de curta duração, workshops e oficinas de narrativas literárias, tendo como tema o fantástico e suas vertentes. Também ministra seminários e palestras sobre storytelling, criação publicitária, já tendo se apresentado em instituições como a ESPM e a PUC São Paulo. Como redator publicitário, acumula 12 anos de atuação em agências de médio e grande porte, como Contexto Propaganda e Salem. Muito sugestivo o nome desta agência de publicidade. Salem, gente. Como pesquisador e contista, lançou em 2013 o estudo Poe e Lovecraft, um ensaio sobre o medo na literatura. Em 2014, a antologia de contos Sexorcista e outros relatos insólitos. E em 2016, outra coletânea de histórias curtas, Horror Adentro,
publicada por meio de concurso realizado pela editora Casual. Como romancista, publicou Billy Negra em 2017 pela editora Empírio. Também teve contos selecionados para antologias por meio de outros concursos literários, como os prêmios Casual de 2016, Miró de Literatura de 2015 e Águas do Tijuco em 2014. Então, eu gostaria de chamar à mesa o Oscar Mestarias, já com os agradecimentos da casa, do evento e dos nossos grupos de pesquisa. Boa tarde. Bom, depois dessa longa apresentação, eu quero agradecer, na verdade, acho que não tem outra forma de começar agradecendo o convite do professor Júlio França. Eu já viria ao evento de qualquer forma, como ouvinte ou como comunicador, mas quando eu recebi o convite, foi mesmo uma baita honra, me senti muito lisonjeado, porque eu estou diante aqui de autores aí da bibliografia que eu venho usando no mestrado e agora no doutorado também, professor Flávio. Então, agradeço imensamente. E, enfim, com toda essa apresentação que acabou vindo do Lattes, né, mas eu quero falar hoje aqui para vocês mais como ficcionista. Né? Acho que a gente estava falando sobre essa questão da pesquisa e da produção ficcional, mas eu quero me apresentar mais como ficcionista porque o que eu trago hoje aqui para vocês são dúvidas que ao escrever eu tenho. Ao escrever a literatura de horror, chamada literatura de horror contemporânea, primeiro essa é uma dúvida que eu já tenho. Será que a gente pode delinear uma narrativa de horror? Quer dizer, a gente pode já atribuir uma autonomia dessas narrativas em relação às vertentes como gótico, como insólito, a outras matrizes aí que lhe deram origem, falando mais sobre o horror sobrenatural. Aqui eu vou falar muito desse choque realidade e realidade, e principalmente dentro dessas narrativas, assumindo que é possível que nós olhemos para essas narrativas e as categorizemos como histórias de horror literárias, e que medida os distúrbios psicológicos contribuem para isso, né? Como eles servem de inspiração, como eles servem de material de trabalho mesmo para ficcionistas. Por isso, e eu vou falar muito aqui do leitor real, né? Não vou falar tanto do leitor implícito, desse leitor ideal, eu vou falar do leitor com quem eu tenho um contato. Hoje, com as redes aí, quem escreve sabe muito bem que os leitores, principalmente os leitores mais jovens, quando eles nos leem, eles vêm falar com a gente, eles entram em contato com a gente para dizer o que eles sentiram, para compartilhar o que eles sentiram. Então, nessa questão, nesse ponto, eu quero falar também como ficcionista. Como eu falei, são perguntas que surgem enquanto eu escrevo, que aí o pesquisador quer responder. O pesquisador quer ir atrás de respostas, amparando-se em leituras acadêmicas, amparando-se em textos aí que já predominem. Mas a minha fala aqui vai ser muito mais centrada nesse trabalho ficcional. Então, pensando no tema do evento, quando houve o convite, eu tinha publicado recentemente Billy Negra, eu pensei, por que não juntar as duas coisas? Quer dizer, monstruosidades. E Billy Negra, de certa forma, trata da transformação de um homem, de uma das pessoas, por meio desses distúrbios psicológicos, em monstros. Quer dizer, elas se tornam desconhecidas para elas mesmas e para as pessoas ao redor. Então, eu pensei em juntar tudo isso nessa apresentação que eu trago para vocês. O título eu tomei de empréstimo de essa frase do Thomas Hobbes, matemático, cientista inglês Thomas Hobbes, que é o homem é o lobo do homem, como a gente conhece, mas o homem é o monstro do homem. Eu tomei de empréstimo numa licença poética, distúrbios psicológicos como força motriz da ficção de horror contemporânea. E o que eu proponho para vocês hoje aqui é uma análise, eu vou falar basicamente de horror psicológico, que eu acho que é um horror essencialmente literário, mas é uma análise em dois níveis. Primeiro, no nível da recepção, no nível de como esse leitor comum, esse leitor real, recebe esses textos, e isso, claro, de uma experiência minha, e também assumindo que acho que a primeira vítima de um autor de horror é ele mesmo. Quando algo nos assusta, quando algo nos incomoda,
eu acho que é um bom sinal. Falei, pô, isso aqui me incomodou, acho que eu vou trabalhar sobre isso. Então, como esses sentimentos que nós experimentamos, que os leitores experimentam, como isso é trabalhado nesse nível psicológico. E o outro é a questão do texto, da construção da narrativa. E aí sim, tentando olhar um pouco mais para a construção literária do horror, para a constituição literária do horror, como eu falei, de forma a já dar uma autonomia para essas narrativas, já a partir ali de um momento do século XX e hoje cada vez mais do século XXI, não afastando, mas a separando ou a tornando mais independente em relação ao gótico, que já tem características muito definidas, temáticas e retóricas. Então, por favor. Foram 3 as obras de que eu me servi para fazer essa análise que eu trago para vocês. Em relação à recepção, a como os leitores recebem essa coisa do desconhecido, do estranho, eu me servi de Freud. Eu sou um fanático por psicanálise, assim, pessoalmente falando, faço análise há muito tempo, descobri coisas durante a análise, então assim, é uma mistura de muitas áreas aí da minha vivência que eu trago para vocês, pessoal, mas claro, da pesquisa também. E para entender um pouquinho essas origens, quer dizer, de onde vem esse nosso fascínio pelo desconhecido? A psicanálise oferece uma resposta, é uma resposta da qual eu gosto muito, mas claro que ela não se acaba aí, existem outras possibilidades, muitas outras possibilidades, mas eu me sirvo de Freud para falar dessa recepção do leitor. E para olhar para as narrativas, para a construção literária dessas narrativas, para a constituição retórica, eu me sirvo dessa antologia publicada recentemente, ainda não tem edição aqui, Horror, A Literary History, uma história literária do horror, pelo professor Xavier Aldana Reyes, que é espanhol, ministra aula de literatura inglesa na Universidade Metropolitana de Manchester, e de cinema também, que ele faz um compêndio, um apanhado de vários ensaios, vários autores partindo do gótico, sempre do Castelo de Otranto, quem estuda sabe que de certa forma é a pedra fundamental, mas chegando até recente, a fases recentes, que ele trata até do post-horror, do sophisticated horror, de todos esses subgêneros que surgem, principalmente no cinema, mais olhando para o fazer literário. Então, eu me sirvo disso, de novo, misturado, imbricado com algumas percepções minhas, que eu peço a licença de vocês para compartilhar, que eu acho que talvez isso torne a apresentação até um pouco mais, amplie um pouquinho o escopo, não somente me amparando nele. E aí, rapidamente, para verificar essas conjugações, para verificar como isso se dá, como isso se amarra, eu trago Mini Negra, que é esse romance publicado de minha autoria, publicado em 2017. Eu vou falar rapidamente no final. Tá muito alto aqui, não? Assim tá melhor? Desculpa, eu cheguei aqui. Eu posso falar sem microfone. Vou falar amarrando tudo isso, Mini Negra, trazer alguns exemplos, alguns trechos, e uma sinopse, não é uma análise crítica que eu proponho aqui, mas é só como todas essas indagações que surgiram diante da escrita do romance, durante a escrita do romance, e mesmo de contos, que de certa forma é um projeto estético, que eu estou procurando aqui também. É um caminho para a minha produção, para eu entender melhor a minha própria produção. Por isso eu trago o Mini Negra. Começando pelo Das Unheimlich, eu vou falar rapidamente aqui, eu nem sei, tem uma aluna aqui que falou hoje, uma pesquisadora que falou, falei certo, não, Das Unheimlich. Das Unheimlich, que é uma palavra, um ensaio de 1919 de Freud, acredito aqui que muitos o conheçam, mas que não encontra uma tradução exata para o português. Nós temos traduções aqui como o estranho ou o inquietante, acredito que seja a última, mas que Freud, nesse estudo, especula sobre aquilo que aparentemente é estranho, é inquietante, é desconhecido e os motivos disso. Claro que nós vamos para a psicanálise. Ele fala, então, o Heimlich, que é uma palavra que se relaciona a doméstico, a familiar, a pertencente à casa, ou seja, aquilo com o qual nós temos total familiaridade, nós estamos muito à vontade com aquilo. Só que o prefixo
desconstrói isso, né? Chama-se, aí eu cito Freud, chama-se unheimlich, ao oposto daquilo que é familiar, e somos tentados a concluir que aquilo que é unheimlich é assustador precisamente porque não é conhecido e familiar. Eu vou retomar a Freud daqui um pouquinho, a gente vai ver como esse familiar, esse conhecido, vai para esse lado do desconhecido. Olhando para a questão da narrativa, da construção da narrativa, horror retomando, né? E eu gosto aqui de usar o termo horror, a gente tem esses confrontos entre horror e terror, a gente está até conversando ontem, né, Júlio? Mas eu gosto desse termo horror, é uma escolha pessoal minha, porque eu acho que ele carrega esse significado, né? essa questão da psicologia, esse vínculo psicológico com as narrativas. Eu costumo atribuir mais o terror ao cinema. Eu gosto de olhar para a literatura como a literatura de horror mesmo, precisamente por causa desse engajamento psicológico ali, ainda que algumas histórias sejam mais gráficas, sirvam-se de um visual, de algo mais sensorial, digamos assim. Horror, horrere, né, do verbo latim que estremecer, arrepiar-se. Então na ficção literária, são narrativas que se propõem a causar um medo, o choque ou a repulsa, ou uma combinação desses três sentimentos só variantes. Aqui colocando de forma muito ampla, né? Até o próprio professor Xavier apresenta isso no seu texto, citando textos que estabelecem vínculos afetivos com o leitor. Então eu acho fundamental nós pensarmos no leitor, mesmo se eu não estivesse aqui como ficcionista, eu provavelmente ia falar muito desse leitor, né? Porque eu acho que mais do que qualquer outro tipo de narrativa, nós estamos falando de um efeito que se busca nesse leitor, na recepção desse leitor. E aí eu trago aqui alguns elementos constitutivos listados pelo Xavier Aldana Reis, misturadas com algumas impressões minhas a respeito da constituição dessas narrativas. Como é que, olhando para o texto, nós podemos entendê-las como histórias de horror, mais para o lado contemporâneo que a gente vai chegar na questão da temática. Quer dizer, o suspense como a fortaleza do núcleo narrativo, a antecipação, a condução do leitor ao evento horrorizante, chocante, repulsivo.Essa fortaleza é uma construção mesmo pela qual nós, quando escrevemos, né, ou quando o autor escreve, deve conduzir esse leitor em torno ali de labirintos, às vezes, rumo a um acontecimento horrorizante, seja uma Paul falava, né, na filosofia da composição sobre como tudo deve servir para um efeito final, e um romance, na verdade, tem núcleos narrativos, então seriam pequenas fortalezas dentro dessa grande fortaleza que no final conduzem para aquele clímax, para aquele evento mais intenso mesmo. A apresentação detida das personagens, isso por conta da empatia, né? As histórias de horror, elas dependem muito dessa relação empática que o leitor estabeleça, né? que ele sinta pelas personagens, né? Que ele se coloque ali no lugar daqueles personagens, para que, se colocando, sentindo, conhecendo emocionalmente esses personagens, ele possa, claro, ser encaminhado junto com esses personagens ou não para aquele sentimento que a gente quer causar, para aquele efeito que a gente quer causar. E a sugestão, isso como forma de provocar a imaginação do leitor, isso aqui eu acho essencialmente literário. Claro, Lovecraft nos ensinou muito bem isso aqui, apesar de Lovecraft ser muito descritivo, mas em algum momento ele trabalha o não dito, ou ele muda o foco narrativo para não o monstro ou a reação de quem viu o monstro, deixando para nós, né, sugerindo para nós o que é que essa pessoa viu. Então são lacunas, elipses que se abrem ali no texto, o não dito, né, que é fundamental para uma história de horror. A descrição pormenorizada do agente do horror, do evento que deflagra o horror, aí a repulsa ou a aversão, falando um pouquinho do grotesco, né? Acho que em relação a esse não dito, essa não descrição, quando nós descrevemos com detalhes, né, a criatura hedionda ou o acontecimento hediondo, isso também serve ao horror, quer dizer, serve a alguns daqueles efeitos que a gente quer causar no leitor. Cenários de descrições detalhados, a atmosfera austera, né, quer dizer, uma atmosfera que propicie essa manifestação do horror, seja esse cenário banal, seja, enfim, um auditório aqui em que uma palestra acontece, em algum momento há de haver uma preparação, quer dizer, há de haver uma construção aí desse suspense para que o acontecimento surja, né? E a linguagem propícia, figuras apropriadas, vocabulário selecionado, ritmo de acordo com o desenvolvimento da narrativa, quer dizer, um andamento mais acelerado
ou mais ralentado, né, quando a gente se encaminha ali de um clímax. Esses aqui são alguns elementos, há vários outros, né, que Aldana Reyes, enfim, eu acabo trazendo também umas impressões minhas, colocam em termos da narrativa, da construção da narrativa. Agora, pensando a questão temática, que é outra forma da gente categorizar ou catalogar essas narrativas de horror, em certo momento isso se torna uma tarefa muito difícil, a partir do momento em que praticamente, enfim, sendo narrativas mais ligadas a literaturas de língua inglesa, francesa ou alemã, e dado o momento que isso vai para o espanhol também, ou para literaturas de outras línguas, cada país começa a produzir sua própria fonte de assombros, suas próprias fontes temáticas, e isso se torna muito difícil de se catalogar. Sabemos que o gótico tem, enfim, tem temas, tem elementos ali já mais definidos, né, pertencentes ali a um momento específico, mais para as narrativas de horror, literárias de horror, a partir principalmente dos anos 70, 1970, isso é Xavier Aldana Reyes que diz, quando o cinema também começa a alimentar as histórias de horror, isso se torna um universo muito maior, muito mais complexo de ser catalogado. No entanto, eu acredito, e aí me colocando de novo como ficcionista, né, como alguém que está escrevendo, que os transtornos psicológicos hoje em dia constituem um território muito fértil para a atual produção do horror. Isso já vem sendo trabalhado, né, eu trago alguns exemplos a seguir, mas, claro, a gente tem ouvido muito falar sobre ansiedade como mal do século, né, a doença do século XXI, na verdade, e outros transtornos, obsessivo-compulsivo, enfim, depressão, e uma série de distúrbios psicológicos mesmo que preocupam, as vendas de remédios tarja preta não param de subir, mas que nas mãos de criadores, nas mãos de escritores, né, ou de roteiristas, podem render histórias muito interessantes, podem render histórias que se propõem a causar esse efeito nos leitores, histórias bem-sucedidas, a meu ver, né. Trago 3 exemplos, eu acho que aqui a gente já pode até discutir depois, mas exemplos aí de momentos diferentes, bem diferentes, como The Haunting of Hill House, Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson, que, claro, é uma história gótica, é uma história de construção cênica bastante gótica, mas também é uma história em que há a questão do distúrbio ou de um desequilíbrio psicológico, principalmente da Eleonora, da Nell, né, que é a personagem principal ali, em que nós percebemos em certo momento ali em que se aquilo, a hesitação de Todorov, né, acontece, quer dizer, ela está vivendo de fato aquilo, não está vivendo, mas é um mergulho na complexidade, eu acho que isso que dá a singularidade da história, entre outros motivos, da Shirley Jackson, é um mergulho nessa complexidade psicológica da Eleonora, que nós percebemos ser de constituição frágil, né, e que, enfim, eu entendo como uma narrativa que traz essa questão do desequilíbrio, talvez nem tanto distúrbio, mas o psicológico coloca num plano importante. The Shining, pensando no romance, não na adaptação do Kubrick, Stephen King, que, enfim, é o hotel para onde o Jack Torrance vai com a família dele, tem aquele filho dele que é Shining, né? Ele é iluminado, ele percebe ali as manifestações do hotel, aquela presença que tenta dominá-lo, mas não consegue, e aí vai pro pai, que tem uma porta do alcoolismo, mas que vem à tona uma série de estados ali profundamente perturbados, psicológicos, cujo desfecho, cujo encaminhamento nós conhecemos, né? E A Head Full of Ghosts, que aqui foi publicado como Na Escuridão da Mente, do Paul Tremblay, é um romance recente, ganhou o Bram Stoker Award, né, um dos mais prestigiados prêmios da literatura de horror, e que também nós temos um tema bastante utilizado, bastante revisitado nas narrativas, principalmente fílmicas, né, cinematográficas de horror, que é a possessão demoníaca, a possessão por algo, contado do ponto de vista de uma menininha, em retrospectiva, quer dizer, uma mulher lembrando, né, da vivência dela com a irmã, que é a pessoa que é possuída, mas em que em um momento nós sabemos de fato o que está acontecendo com ela, quer dizer, leva essa dúvida, ela está louca, está histérica, está esquizofrênica, leva isso a um novo grau. São
são passagens aqui em que ele trabalha essa incerteza, parece que às vezes a irmã está enganando todo mundo, toda a família, e que dá novos ares por conta desse elemento psicológico profundo que encaminha a história para um sobrenatural. Então, aí só para trazer uma breve recapitulação em relação a livros e filmes de horror que Xavier Dana Reyes faz, a ficção literária de horror pode perturbar mais facilmente a mente do leitor ao engajar-se com a sua imaginação. Quer dizer, essa relação mente do autor, mente do leitor, eu acho muito interessante pela plataforma do livro, né? Algo que eu procuro também, como comunicar aquilo que me assusta, que está na minha mente, né? Aquilo que me inquieta, como que eu posso fazer isso de forma que o leitor apreenda aquilo, que não se torne simplesmente um diário meu, né? Um diário íntimo meu, mas como que eu torne aquilo aberto para o leitor, que ele aceite o convite e que ele se assuste também, né? Tais narrativas, as narrativas literárias, procuram criar um sentimento de desconforto e pretendem, de forma consistente, mas nem sempre bem sucedida, despertar sensações e emoções que se configuram como uma ameaça imaginária. Pois bem, acho que agora, pensando nesse desconforto, nessa questão da ameaça, voltamos a Freud, só para a gente chegar à essência do pensamento sobre Das Unheimlich, né? Para a gente entender esse desconforto que nós, como autores, enfim, tanto querem causar no leitor, né? Que tanto nos fascinam, porque eu adoro sentir medo, isso é um fato. O medo estético, ver assim, mas é uma surpresa comigo mesmo. Puxa vida, por que eu pensei isso? De onde vem isso? E, legal, desenvolver isso numa história para chegar ali no leitor. Pois bem, esse Unheimlich vem de estágios primitivos do nosso desenvolvimento. Né? É a regressão ao momento, cito, em que... desculpa, eu não estou acompanhando aqui atrás, gente, mas... a regressão ao momento em que o ego não estava ainda nitidamente diferenciado do mundo exterior e de outras pessoas. Quer dizer, é um estágio muito primitivo nosso, um estágio em que não havia a questão da alteridade, enfim, não havia uma definição nossa em relação ao mundo ao redor. E aí, a partir disso, ele chega à formulação nuclear desse ensaio, que eu creio ser nuclear. Interessante lembrar também que ele se serve do Homem da Areia, né? O objeto de estudo de Freud aqui é o conto, a novela de Hoffmann, O Homem da Areia, publicado quase um século antes, em que Freud analisa a questão do duplo, de vários temas que ele tira ali do Homem da Areia, da castração, para analisar o nosso efeito, a nossa reação diante daquilo, por que aquilo se torna tão inquietante. E essa formulação, eu peço a licença para ler. Todo afeto emocional, seja qual for sua qualidade, é transformado pela repressão em ansiedade mórbida. E em alguns desses casos, deve haver uma classe na qual a ansiedade é causada por algo reprimido que retorna. Tal classe de ansiedade mórbida não é outra senão que é Unheimlich, ou seja, desconhecido, inquietante ou estranho. Em segundo lugar, se essa é de fato a natureza secreta do que é desconhecido, nós podemos entender por que o uso do discurso estendeu das Heimlich, ou seja, familiar, conhecido, em seu oposto, das Unheimlich. Pois o que é estranho ou inquietante em realidade não é nada novo ou estrangeiro, mas algo familiar e há muito tempo estabelecido na mente, algo que foi afastado apenas pelo processo de repressão. Quer dizer, ele fala aí dessas nossas inquietações mais profundas, se tratam de medos ou de angústias ou de algo ali de primevos que, de certa forma, foram afastados ao longo do nosso desenvolvimento como sujeitos e que voltam metamorfoseados, transformados em monstros, transformando-nos, ou esses sentimentos, transformando-nos, ocupando-nos, enfim, tornando-nos desconhecidos a nós mesmos. Por essa sorte de pensamentos. E, retomando, até para chegar já encaminhando aqui para uma conclusão, que nós temos de tempo. Para a gente poder debater depois. As narrativas de horror estabelecem, faço aqui só uma breve recapitulação para que a gente possa ir para o texto, para a Bíblia Negra. As narrativas de horror estabelecem vínculos afetivos com o leitor, expedientes narrativos e temáticos que lhes conferem autonomia, é uma impressão que eu, enfim, da qual eu estou cada vez mais convicto. Distúrbios psicológicos como território fértil para ficcionista de horror, fértil para a criação literária do horror.
e a conceituação de Freud para entender aquilo que eu falei, né? Essa recepção desses textos por esses leitores, por um leitor real, mas também por, enfim, por um leitor implícito, às vezes, que está na nossa mente. E aí eu chego à Bíblia Negra, ao romance, para falar brevemente disso. Como eu falei, minha ideia não é fazer uma análise crítica disso, mas eu acho que ele é fruto de várias indagações. É engraçado como nós, enquanto escrevemos, não temos ideia de muitas coisas ali que só depois vão ficar mais claras para a gente. Eu, depois de escrever Bíblia Negra, é que entendi o quanto daquilo me assustava de fato, o quanto vinha dali coisas que eu tinha meio que deixado de lado. E quando eu conversei com pessoas, né, que vieram me falar, que lembraram de momentos de depressão, como isso se relacionou com essas vivências, né? Por isso que acho que eu procurei também me servir desse ensaio de Freud, né? Até minha psicanalista leu Bíblia Negra, mas veio fazer ali uns comentários que foram muito interessantes. Mas ele surge, a ideia surge de uma experiência essencialmente psicológica. Primeiro, a minha convivência com, não eu, mas uma convivência com uma pessoa muito próxima que sofria de depressão, e eu não entendia, uma pergunta que eu me fazia, eu não entendia as transformações de humor, as oscilações de humor pelas quais essa pessoa passava. Quer dizer, um dia ela estava ótima, no dia seguinte ela estava completamente inconsolável. Aquilo para mim era do território do incompreensível. Eu acho que a mente humana, o cérebro ainda é a fronteira final, né? A gente ainda tem muito que avançar em termos de conhecimento disso. Mas eu não entendia, então foi uma forma, hoje eu entendo melhor, foi uma forma de trazer algumas respostas para mim. E outra vivência foi com a teoria moral de Hipócrates. Não sei se vocês conhecem essa teoria, mas que vigiu, né? Quer dizer, ela prevaleceu ali, formulada por Hipócrates e por seus seguidores, desde o século IV a.C. até meados do século XVI d.C., que estabelecia que a saúde física e mental dependia do equilíbrio entre 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela ou bile negra, ou melascholé. Não vou pronunciar corretamente, mas bile negra em grego seria melascholé, que é a fonte para a nossa melancolia. Então a bile negra e o excesso da bile negra seria o motivo pelo qual nós nos prostramos, nós ficamos tristes, nós ficamos entregues, enfim. E hoje nós podemos transportar isso para o território de um certo estudo psicológico, né? Então eu tive contato com isso numa disciplina do mestrado, ficou muito na minha cabeça, e aí eu parti para os EC, para as especulações, né, que geralmente dão origem às histórias. Eu falei, bom, e se a bile negra existisse hoje em dia? Se a bile negra prevalecesse em São Paulo, na São Paulo atual, na São Paulo contemporânea, uma cidade maluca, uma cidade que coloca muita gente no divã, e se a bile negra fosse contagiosa pelo olhar, né? Se as pessoas entrassem em contato com as escleras escurecidas ou encardidas de quem está muito ocupado pela bile negra, quer dizer, quanto mais ocupada, mais essa pessoa está perdendo o controle da própria mente, e a outra pessoa que não está se contagia por esse olhar. Então, de certa forma, foi dessas vivências, uma vivência essencialmente psicológica, que nasce o romance. Eu acho que aí a questão do horror, como eu falei, né, a primeira vítima, colocando assim, mas o leitor alfa, né, a gente fala do leitor beta, mas para o autor de horror, o leitor alfa é fundamental, que é ele, quando aquilo assusta, aquilo causa, né, esse efeito nele, aquilo, enfim, talvez seja um bom material para ser trabalhado. E para mim, nada é mais assustador, ou pouca coisa talvez seja mais assustadora do que a perda consciente do controle da mente, quer dizer, uma consciência do enlouquecimento. Nós, claro, conseguimos controlar os nossos pensamentos, mas em dado momento, quando os nossos pensamentos vão para um território mais sombrio, vão para um território mais onde nós não queremos estar e nós não conseguimos tirá-los de lá, então isso, de certa forma, alimentou o romance, esse horror, esse interesse em causar esse horror. E aí são eventos trágicos, a história de um jovem tradutor chamado Vex, paulistano, que sai de um período de luto, ele se retira, não sabemos direito o que aconteceu, mas houve uma catástrofe que matou o pai e a irmã, ele fica afastado durante um tempo, em tratamento, e aos poucos ele vai se reinserindo, terminando lá um tratamento psiquiátrico, ele volta para um grupo de amigos, que é uma espécie de família, se tornou uma espécie de família para ele. Só que ele começa a perceber justamente essas escleras escurecidas, né, das pessoas ao redor. Ele acha estranho, mas ele deixa aquilo de lado.
No entanto, alguns acontecimentos trágicos vão deflagrando a Abelha Negra, quer dizer, vão despertando a Abelha Negra. Primeiro, um acidente automobilístico de uma grande amiga dele, né? Então, um caso que ele tem. E depois, um dos melhores amigos dele, enfim, a namorada desse amigo termina com ele, esse amigo fica completamente prostrado, completamente entregue. E numa dessas noites, tentando aliviar, a coisa estava muito pesado, o Vex, ele convida o amigo para uma noitada. E nessa noitada, esse amigo que está completamente tomado pela Abelha Negra, é o primeiro momento em que o Vex trava contato visual com a Abelha Negra. Eu vou ler esse trecho, né, de uma casa noturna, em que eles estão lá e, enfim, o amigo não reage, e aí a Abelha Negra começa a vazar pelos olhos, pela boca e tal. Começou a convulsionar, debatendo-se, gemendo, mas em vão. Esse é um amigo dele, né? A poça no teto cobriu uma fração de segundo apenas, e no momento seguinte ele era todo escuridão, uma escuridão profunda que eu não conseguia prender com as mãos. Fiquei ali, de pé, na banqueta da pista vazia, gesticulando como se tentasse agarrar a sombra de um sonho, enquanto aquela projeção negra movia-se muito lentamente acima da minha cabeça, emitindo um som estridente e agudo. Quer dizer, a Abelha Negra de fato aniquila o amigo dele, e nesse momento em que ele tem contato, né, o protagonista tem um contato visual, o que acontece? Nele próprio, essa Abelha Negra desperta, quer dizer, a Abelha Negra de fora convoca essa manifestação interna da Abelha Negra. E aí há capítulos, ou entre capítulos, em que a narrativa passa do passado para o presente, são páginas escuras mesmo, em que a ideia é colocar o leitor em meio aos traumas, aos complexos desse protagonista. Quer dizer, o resultado desse contato visual com a Abelha Negra. Eu vou citar só esse trecho, são essas páginas negras, é uma essência desse horror pretendido que vem para o presente, e justamente aquilo que assume formas assustadoras, essas vivências cruzam os limiares da consciência do protagonista e o ameaçam, convocadas pela Abelha Negra de fato, tornando-o desconhecido a si próprio. Quer dizer, ele está em situações ali que ele não consegue compreender, não sabe de onde vem, mas claro, isso, né, pensando na questão de um Heimlich, talvez tenha alguma coisa a ver lá com um trauma que a história depois vai explicar. E eu cito, já estou terminando, esse é um trecho dessas páginas negras. Sou levado por este túnel. É um túnel, sim. Um túnel estreito, escuro e apertado. Não consigo me erguer. Tenho que ficar deitado ou engatinhar. Prefiro assim, pois posso olhar melhor adiante, pouco adiante, já que a minha visão alcança no máximo 1 metro, 1,5 metros. De súbito, sinto o ar se deslocar, empurrando o fedor para dentro das minhas narinas. Ouço um resfolegar que logo presumo não ser humano. Algo se move à minha frente, como se atendesse ao meu anseio. A luminosidade se intensifica. Vejo, pouco adiante, a cabeça enorme do que parece ser um porco escuro, talvez um javali. O bicho está vivo, mas pouco se move. Seus olhos são como 2 pérolas de medo. E sob a penumbra desse túnel interminável, vejo uma grande lâmina surgindo por uma fenda na esteira, logo abaixo do animal. Surgindo, ele retalhando o pescoço lentamente, muito lentamente. O porco guincha, a língua toca a esteira, os olhos saltam das órbitas. Guincha até que a lâmina lhe seccione as cordas vocais. Depois, somente o som oco das presas que se abrem e fecham em desespero final. Quando enfim o porco despenca sobre as patas, a lâmina termina o trabalho, separando do corpo a cabeça que rola na minha direção. Desvio o rosto, virando-me para baixo e tentando me proteger. Ao olhar para frente, vejo novamente o animal se agitando, babando, os olhos como poças de medo na escuridão e a lâmina ressurgindo com frio vagar. E aí se encerra essa página, quer dizer, nesse momento em que ele tem esse contato com a Abelha Negra ao redor, algo se desperta nele, ele tem que lutar contra essa perda de controle da mente. Quer dizer, é essa luta constante contra o enlouquecimento, né, que ele trava, e aí caminha ele para ele vai para a estrada com um amigo e vai para o desfecho da história. Então, só para, acho que já concluir a minha fala, eu queria fazer trazer para vocês essa experiência de ficcionista, né, de como alguém que experimenta essa questão, né, essas sensações do desconhecido, de si próprio, que busca despertar, compartilhar isso com o outro, no universo, ali, num pacto ficcional, né, entre autor e leitor. E eu encerro, já caminhando para o final, trazendo aqui as palavras de M.M. Owen, que é autor de um artigo
Foi muito compartilhado, muito interessante, até recentemente traduzido pela Folha. Horror is a dark and piercing reflection of our anxious times. Pela Folha traduziu mesmo como o horror é um reflexo desses nossos tempos angustiantes, né? Ele fala que, respirando o nosso ar agitado, o horror de hoje, como a teologia que lhe deu seu abrigo anterior, é animado pelo espectro pleno da psicologia humana. Ele é movido por nosso desejo de parar as máquinas, de encolhermos-nos dentro de uma bolha do que é familiar e conhecido, rejeitando tudo que venha de fora. E eu acrescento que às vezes o que vem de dentro pode ser muito mais assustador. Obrigado. Maravilhoso, Sarto. Parabéns, viu? Muito bom. Nossa, suscitou várias reflexões aqui. Bom, gente, acho que a gente ainda tem um tempinho para perguntas, para compartilhamentos. Então eu abro agora a palavra para vocês. Nossa, todo mundo ficou com medo mesmo, Não, parece que sim, né? Parece que você leu, principalmente a última página que você leu do texto, deu uma coisa ruim aqui. Não, e olha que eu e a Billy somos ali, ó, amigos, certo? Amigos de longa data, mas nossa, uma coisa ruim, adorei essa coisa ruim. Esse processo da criação da escrita, ele surge já determinado ao começo, quando você começa a escrever, você já sabe onde você vai chegar, igual ou é uma descoberta? É uma descoberta atrás de descoberta. Essa narrativa principalmente, porque como ela tinha esse foro muito íntimo, ela nasceu desse foro muito íntimo, eu tinha essa necessidade de ficcionalizar, quer dizer, eu não ia encontrar uma resposta, por mais que minha irmã é psiquiatra, por mais que eu conversasse com ela, eu não ia encontrar uma resposta para essas oscilações, então eu precisava encontrar, que aí sim foi para a questão da ficção. Agora, a história foi me levando para lugares diferentes, assim, sabe, me levando a cada trecho que eu escrevia, eu ia descobrindo sobre o próximo. Eu tinha uma vaga ideia de como ia terminar, mas eu acabei reformulando depois que passou pela edição. O editor fez comentários muito bons, assim, e então não, porque geralmente assim, quando eu escrevo contos, eu acabo escrevendo muitos contos ou até noveletas, né? Mas foi um processo diferente, porque nos contos eu sei geralmente onde eu quero chegar. Às vezes eu não tenho um começo, mas eu sei onde eu quero chegar, mas nesse caso não, porque cada novo trecho da história trazia uma descoberta minha e trazia um encaminhamento novo à história. Então, não, realmente não sabia. Mais alguém? Dá tempo de uma perguntinha só, mais uma. Um sentimento, sem dúvida. Vocês ouviram a pergunta dela? Todo mundo ouviu? Ela perguntou se quando eu estou escrevendo horror, eu costumo partir de um plot, né, de um roteiro ali, um trajeto de uma ideia, ou de um sentimento que eu quero passar. Sem dúvida de um sentimento. Como eu falei, eu sou muito assim, essa coisa de receber as experiências, e eu não tenho o menor controle sobre isso. Assim, não tenho o menor, eu quero receber melhor tal experiência, escrever sobre isso. Não. Eu sou muito afetado pelas experiências e essa afetação causa sentimentos, e quando esses sentimentos me causam inquietação, me causam medo, aí eu vou para a escrita. Aí eu tento traçar um plot, que às vezes não fica muito bem definido também. Um minuto, apenas. Apontando problemas e fraquezas nas nossas pretensões,
dúvida alguma. E eu não tenho a menor vergonha de afirmar, sabe? Eu me curo nos textos, eu mato pessoas nos textos. A gente estava conversando, né, Davi, assim, eu faço muitas coisas ali que eu não poderia fazer na vida real, mas principalmente me curar, né, assim, que é uma forma de sublimar. Terapêutico, eu não tenho problema nenhum em afirmar, sem dúvida, é uma questão de catarse, sabe? Eu ao escrever sobre a depressão, ficção, eu passei a lidar melhor com ela, não a minha, mas a aceitar melhor. Eu domei, né, a bulimia, de certa forma. Gente, a gente precisa pedir desculpas pelo tempo, realmente começa a terceira sessão de simpósios agora, então infelizmente a gente precisa encerrar a mesa. Eu gostaria de agradecer a Oscar em nome da UERJ, em nome dos nossos grupos de pesquisa, agradecendo a vocês as perguntas. Oscar estará por aí, né, Oscar? E aí, quem quiser trocar mais ideias com o Oscar, por favor, é só procurá-lo, ele está por aqui conosco até amanhã. Muito obrigado pela presença de vocês. Estamos por aí.